Números, capítulo de número 14, verso 24. A palavra de Deus diz assim, Números, capítulo 14, verso de número 24. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência e possuirá. Com a ajuda de Deus, eu quero considerar com você o seguinte tema: o caminho da fé. Como nós podemos seguir a Deus completamente? Há três coisas que eu quero meditar com você, baseado na história de Calebe. O primeiro é o significado dessa expressão, seguir a Deus completamente pela graça. Segunda ideia que eu quero compartilhar com você é a raiz da graça. Por que Calebe pôde seguir a Deus completamente? E terceiro, a sua recompensa graciosa. A recompensa que Deus concedeu a Calebe porque ele o seguiu completamente. Na Escritura, nós vamos encontrar muitos registros biográficos. Nós vamos ter alguns exemplos de pessoas que nós não deveríamos seguir. Por exemplo, Judas Iscariotes, Acabe, Caim e outros grandes homens e mulheres de Deus, os quais somos chamados a seguir, a andar nas suas pisadas. Homens e mulheres que servem como mentores na nossa jornada neste mundo. Entre esses grandes mentores está um homem santo. Um homem que raramente é lembrado nos sermões e frequentemente é ignorado, mesmo na literatura evangélica. O nome dele é Calebe. Ele é um exemplo eminente de santidade e Deus atribui a ele grande graça, dizendo que ele o seguiu completamente todos os dias da sua vida. Se você é um crente verdadeiro, genuíno, eu estou certo de que este é o desejo do seu coração. Você não quer servir a Deus pela metade. Você quer amá-lo de todo o seu coração, com toda a sua mente, alma e força. Você quer ter uma vida consistente. Você deseja seguir a Deus completamente. Hoje eu quero apresentar então este grande homem de Deus a você, orando para que nós recebamos a graça para seguir o seu exemplo através do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que Calebe foi um dos 12 espias enviados à terra de Canaã para trazer um relato a Moisés. Ele foi um dos 2 espias que trouxe então um relato de encorajamento, animando Israel a batalhar contra os habitantes da terra e vencê-los, como Deus havia prometido que fariam. Depois de 40 dias, quando os espias completaram a sua missão e trouxeram o seu relato, é notável que todos eles concordaram em muitos fatos. Todos concordaram que Canaã era uma terra muito boa, era uma terra que manava leite e mel. Eles trouxeram como prova desta abundância da terra, eles trouxeram um cacho de uvas de um vale chamado Escol, que significa cacho. A terra era de fato muito boa. Todos eles também concordaram que os habitantes desta terra eram, na sua grande maioria, homens de guerra. Todos concordavam que haviam gigantes naquela terra, grandes homens, os filhos de Anak, conforme está registrado em Números 13, verso 33. Todos concordavam que as cidades eram fortificadas, eram grandes fortalezas. Todos concordavam que seria complicado também e difícil lutar contra este povo. Todos eles contaram a verdadeira história no que concerne aos fatos. Entretanto, quando chegaram as consequências
consequências destes fatos, ao chegarem à conclusão, ao ponto principal, o que deveremos fazer, os 12 espias discordaram entre si. O relatório majoritário, apresentado por 10 desses espias, era um relatório muito negativo. Eles disseram que era inútil tentar vencer estes inimigos. Eles eram muito fortes e muitos numerosos. É impossível, disseram. Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. O relato está em Números 13, do verso 31 ao verso 33. Você pode então imaginar 2,5 milhões de pessoas, pois este era o número de pessoas de Israel naquela época, ouvindo este relato aterrador. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Chegamos através do deserto, afinal, na terra prometida, e agora encaramos gigantes, fortalezas e impossibilidades. Medo e incredulidade tomaram conta deles. Medo e incredulidade são os pais da sua conclusão. Medo e incredulidade sempre trazem um relato negativo. Medo e incredulidade podem apresentar relatórios corretos dos fatos, mas os avaliam incorretamente. Os 10 espias incrédulos deixaram de lado um fato importante. Esses espias esqueceram de Deus e da sua promessa. Eles olharam para as circunstâncias ao invés de olharem para Deus. Eles esqueceram o que Deus havia dito. Em Josué capítulo 1, verso 11 diz: para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes. Este relato negativo mostra para nós a nossa própria tendência de fazer o mesmo, não é verdade? Dificuldades e problemas entram nas nossas vidas, problemas pessoais, provações domésticas, provações no trabalho, problemas na igreja. Nós olhamos para essa pandemia mundial, para a crise do coronavírus, e a nossa tendência é de olhar para essas circunstâncias ao invés de nós olharmos para Deus. Nós temos a tendência a responder a todas essas situações negativas que são nos apresentadas de maneira incrédula. A incredulidade, ela levanta paredes. A incredulidade, ela aumenta os amalequitas, os heteus, os cananitas e todos os gigantes. E a conclusão é: não podemos. Nós, meus irmãos, como povo de Deus, nós temos uma grande responsabilidade de conduzir as pessoas. Nós temos uma grande responsabilidade como espias, de olhar para as verdades da graça de Deus nas Escrituras e de reportarmos essas verdades para as pessoas que estão à nossa volta, falando das maravilhas e da glória e do poder do nosso Deus. Quando nós compartilhamos o Evangelho com as pessoas à nossa volta, nós podemos correr o perigo de sermos como esses espias, de apenas apresentarmos as dificuldades, os problemas, e nos esquecermos de mostrar para as pessoas que Jesus Cristo é o nosso Deus e Ele é poderoso e capaz.
Sem Cristo nada podemos fazer. Sem Cristo nada podemos fazer diante das dificuldades, diante dos problemas, mas em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas e através dele nós temos a força para viver em toda e qualquer situação. Este é o relatório que nós devemos trazer. Nosso Deus é capaz. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o Deus vivo. Os 10 espias se esqueceram disso. Eles se esqueceram do Deus do Mar Vermelho. Eles se esqueceram do Deus que lhes disse: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. O Senhor pelejará por vós. Quão aterrador este relatório foi para a maioria das pessoas. Não existia fé na soberania de Deus, na onipotência de Deus e nas promessas de Deus. Esses 10 espias incrédulos não chegaram nem ao nível daquele falso profeta Balaão que confessou dizendo, em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não o cumprirá. A incredulidade torna nossos problemas grandes e Deus pequeno. A tragédia da incredulidade é que ela traga multidões dentre o povo de Deus no abismo da depressão. Quando estão no lugar certo, os Josués e Calebes de Deus têm um espírito diferente. Não um espírito incrédulo, contagiante, que facilmente persuade as pessoas de que os gigantes de Anak são maiores do que as promessas de Deus, fazendo as promessas parecerem fracas. Então, os órgãos vitais da fé são destruídos e o crescimento espiritual cessa e as pessoas deixam de temer a Deus. Ao invés disso, Josué e Caleb trouxeram Deus para esta equação. Eles se levantaram e Caleb fez calar o povo e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Números 13, verso 30. Josué e Caleb criam que Deus é maior do que o maior gigante de Canaã. Vamos, eles disseram, e reivindiquemos a herança que Deus nos prometeu. Todos os 12 espias usaram seus olhos. Todos eles usaram suas mentes. Mas somente Josué e Caleb tinham um coração para Deus e para o seu povo. Tinham um coração para trilhar o caminho da fé. E este é o caminho que você e eu somos chamados a andar neste mundo, o caminho da fé. O caminho da fé não é um caminho fácil. Deus nunca prometeu ao seu povo uma vida fácil. O caminho da fé é um caminho abençoado, mas não é um caminho fácil. É um caminho seguro, mas não é um caminho fácil. O caminho da fé motiva as pessoas a confiarem em Deus, a crerem no seu Filho, arrependerem-se diante dele, andarem seus caminhos e seguirem a Deus completamente. A fé confia. Esta é a natureza da fé. A fé crê, confia e descansa. Caleb disse que os gigantes se tornariam anões diante da promessa de Deus. Ele disse, em Números 14, verso de número 9, não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se dele seu amparo, porque o Senhor é conosco, não os temais. Vocês veem? Este foi o relatório minoritário de 2 pessoas que creram em Deus. Este relatório minoritário é positivo por natureza. Caleb e Josué criam que Deus não volta atrás em sua palavra.
quando cremos, confessamos, vivemos e abraçamos isto pela graça do Espírito Santo, honramos o nosso Deus. Assim Josué e Calebe disseram: Eia, subamos e possuamos a terra, porque o Senhor é conosco, como prometeu. Josué e Calebe ousaram se levantar contra uma pressão incrível. Vocês podem imaginar os outros 10 e os 2,5 milhões de pessoas atrás deles. 2 homens levantando-se ousadamente pela causa de Deus, apesar da pressão de todos os seus pares. Calebe, pelo menos nesta hora, parece ser o orador dentre os dois. Deus honra a sua postura, mesmo quando as pessoas pegaram pedras para jogar neles. Verso de número 10 diz isso. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Calebe não se acovardou. É impressionante isso. Ele não diz que talvez tenha cometido um pequeno erro, ou sugere que sentem e conversem sobre se realmente deveriam ir a Canaã, ou se deveriam enviar um segundo grupo de espias para comparar as impressões dos relatórios. Calebe e Josué não sugerem nenhum tipo de acordo, não. Ele diz: apedrejem-me, mas eu seguirei o Senhor. Façam o que tem que fazer, mas eu seguirei ao Senhor completamente. E isto nos leva ao texto que acabamos de ler atrás. Nós aprendemos aqui a primeira coisa sobre o significado, então, do que significa a palavra pela graça. Note, antes de tudo, que seguir a Deus completamente é o testemunho de Deus sobre Calebe, e não o testemunho de Calebe sobre ele mesmo. Existe uma grande diferença nisso. Se você perguntasse a Calebe: Calebe, quem você é diante de Deus? E ele ia dizer para você: eu sou um pecador miserável. Eu sou alguém inconstante, eu tenho faltas. Minha obediência é muito fraca. Mas Deus diz sobre Calebe: meu servo. Números 14, 24. Porém, o meu servo Calebe. Isto é muito forte. O que Deus diz a respeito de Calebe: meu servo. Meu servo. Ele me seguiu completamente. Isto é o que Deus fala a respeito dele. Não o que dizemos de nós mesmos, mas o que Deus diz sobre nós. Deus dá um testemunho similar, por exemplo, sobre Jó. Não podemos imaginar Jó dizendo: eu sou o teu servo perfeito, Deus. Entretanto, lá em Jó capítulo 1, verso 8, Deus disse sobre Jó: meu servo Jó. Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Calebe foi um homem assim, que recebeu a bênção e aprovação de Deus. E isto é o que eu e você devemos desejar. O que eu e você devemos querer mais do que qualquer coisa em todo este mundo, que Deus olhe do céu para nós, no Senhor Jesus Cristo, e que Deus conceda a sua aprovação divina, que Ele possa olhar para você e dizer: este é o meu servo, que tem me seguido completamente. O que significa seguir a Deus completamente? Seguir a Deus completamente significa pelo menos 4 coisas. Primeiro, Calebe seguiu a Deus toda a sua vida. Ele seguiu a Deus persistentemente. Quando você abre a sua Bíblia lá em Josué capítulo 14, do verso 13 ao verso 14, você tem uma palavra de Deus sobre Calebe, depois dele passar 40 anos no deserto, rodeado de pessoas incrédulas, e o texto diz assim: Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné,
Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverava em seguir o Senhor, Deus de Israel. Aqui temos um testemunho sobre Calebe na sua velhice, que se assemelha ao texto que nós lemos em Números 14, verso de número 24. Aqui nós temos o testemunho de Calebe. O texto nos fala que este homem já idoso, este homem já nos seus 40 anos, ele era um homem comprometido com o Senhor. E o texto nos fala que agora este homem já idoso, aos 80 anos, ele é um homem que mantém a sua consistência, a sua persistência em seguir a Deus. Este homem é um homem de santidade. Este homem é um homem que não serviu a Deus por ímpeto, por impulsos. Este homem é um homem que serviu a Deus de maneira habitual, constante e uniforme. Todos estes anos que viveu no campo dos israelitas, Calebe recusou-se a unir-se aos rebeldes murmuradores que o cercavam. Ele foi fiel até a morte, Deus o coroou com uma coroa de vida. Pense sobre nós. Nós seguimos a Deus de maneira persistente. Eu e você servimos a Deus consistentemente. Infelizmente, há algumas pessoas que servem a Deus por temporada. Parecem chamas que sobem e rapidamente se apagam. Parecem ter boas intenções, mas quando vem a dificuldade, quando vem a provação, quando chega a perseguição, a sua chama do cristianismo se apaga e a fumaça desaparece até que nada reste. Pense na mulher de Ló. Ela deixou Sodoma e Gomorra, mas desistiu olhando para trás e tornou-se um pilar de sal. Pense nos judeus de João 6, verso 66, que deixaram de andar com Jesus. Pense nos Gálatas, de quem Paulo disse, vocês corriam bem, Gálatas 5:7. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Gálatas 3:1. Ainda hoje há muitas pessoas assim. Pessoas que às vezes estão aparentemente buscando a Deus por causa do problema, por causa da dificuldade, por causa da pandemia, do coronavírus. Mas quando essas pessoas passam a enfrentar problemas, passam a enfrentar dificuldades, o seu compromisso com Deus não é mais consistente. O importante não são quantas pessoas começam a corrida, quantas pessoas largam na corrida do Evangelho, mas sim quantas pessoas que largaram vão chegar na reta final. Portanto, avalie a você mesmo nesta noite. Você tem seguido a Deus de maneira consistente? Você é um servo de Jesus que tem sido fiel a Ele independentemente das situações que você tem vivido? Em segundo lugar, seguir a Deus completamente significa segui-lo sinceramente. Não somente de forma persistente, mas também sinceramente, de coração. Isso significa não ser um hipócrita, nem um cristão nominal. Como vimos em Números 14:10, toda a congregação, note aqui a palavra toda a congregação disse que os apedrejassem. Todos estavam contra Josué e Calebe. Eles suportaram insultos e zombarias. Como Moisés, eles tiveram que aguentar a repreensão semelhante à repreensão de Cristo Jesus. Apesar disto, Calebe não podia fazer nada
Nada além disto, porque o seu coração era sincero diante de Deus. Por que as pessoas estavam tão zangadas a ponto de apedrejar Caleb? Porque ele expôs qual era a religião delas, ou antes, a falta de religião delas. Ele removeu todas as suas desculpas para não ir a Canaã. Ele venceu todos os seus argumentos. Elas estavam determinadas a agarrar-se na sua incredulidade, e Caleb as reprovou. E quando você reprova uma pessoa incrédula, normalmente eles vão perseguir você. Paulo disse em 2 Timóteo 3,12: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso acontecerá cedo ou tarde, às vezes de maneira intensa, outras vezes de forma reduzida. Mas quando andamos nos caminhos do Senhor Jesus, nós sofreremos perseguição. Nós somos chamados, como povo de Deus, a confessar o nome do Senhor Jesus, não importa qual seja a situação. Nós devemos andar sempre nos seus caminhos, sejam quando as pessoas nos aplaudem, ou sejam quando elas nos lancem pedras. Sofrer perseguição é uma marca da verdadeira igreja. Você conhece as marcas da igreja? As marcas da igreja são a pura pregação da palavra, a correta administração dos sacramentos e o exercício da disciplina. Lutero poderia nos oferecer uma quarta marca, porque em 2 Timóteo 3,12 diz: quem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Uma pessoa não pode ir para o céu sem ter sido reprovada ou perseguida. Como você pode seguir um Salvador que sofreu a perseguição sem nunca você ter sofrido por causa do seu nome? Você já sofreu por causa de Jesus? Você teme a Deus mais do que você teme aos homens? John Brown escreveu o seguinte: temer a Deus significa considerar o sorriso e a repreensão de Deus como de mais peso e mais valor do que o sorriso e a repreensão dos homens. Este é o modo de se viver. Você viver debaixo do sorriso de Deus, você temer a sua repreensão, você andar nos seus caminhos, você segui-lo completamente. Isso não significa, é claro, que podemos provocar as pessoas de maneira desnecessária. Mas isto não significa que seremos só amor para todas as pessoas. O amor verdadeiro, algumas vezes, tem que dizer não. O amor verdadeiro, algumas vezes, tem que ser confrontado. Se você realmente se preocupa com alguém, você vai querer que esta pessoa ande com você, seguindo a Jesus completamente. Em terceiro lugar, seguir ao Senhor completamente significa seguir de maneira indivisível. Isso quer dizer seguir ao Senhor Jesus com todo o meu coração. Não somente com um coração sincero, mas também com todo o meu coração. Seguir a Deus completamente significa dizer, como Davi, no Salmo 119, verso 32, percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Algumas pessoas, elas escolhem o que querem fazer com a vontade de Deus. São muito consistentes em determinadas áreas. Talvez querem guardar apenas o dia do Senhor, mas negligencia o culto diário. Talvez tenha bons hábitos em algumas áreas da sua vida, mas em outras elas dizem, sei que isso ou aquilo está errado, mas afinal ninguém é perfeito.
Você não pode ser excessivamente correto. Sei que isso é errado, mas eu vou viver assim mesmo. Eu acho que Deus no final vai ter misericórdia de mim. Esse é o modo como algumas pessoas vivem de maneira seletiva. Quando certo mandamento chega perto de casa, elas se refugiam em outro mandamento que supostamente estão seguindo. Uma obediência parcial, hesitante e aparente. Caleb não era assim. Ele disse: eu quero todo o padrão de Deus para a minha vida. Eu quero ter a mente fechada para obedecer a Deus somente. Eu quero colocar a viseira e seguir a Deus pelo caminho estreito da salvação toda a minha vida. Eu não quero me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu quero seguir a Deus em tudo. Eu quero seguir os seus pensamentos em minhas palavras, em meus atos. Eu quero que toda a minha vida tenha um único padrão. Eu quero que a minha vida seja uma epístola aberta da graça de Deus em Cristo Jesus. Seguir a Deus completamente. Isto é o que nós queremos se somos cristãos. Um coração sem divisões. Não podemos seguir ao Senhor só quando nos agrada. Nós devemos seguir ao Senhor de todo o nosso coração. Finalmente, seguir a Deus completamente significa seguir a Deus exclusivamente. Não somente persistente, sincera e de maneira indizível, mas exclusivamente. Isso implica que não seguiremos quem quer que seja, a não ser que eles sigam a Cristo. Significa, como Paulo disse, seguir Paulo somente até onde ele seguisse ao Senhor Jesus Cristo. Ele disse isso para os coríntios: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esta é a máxima e o modelo de todo o movimento chamado movimento reformado. Isso é o que os reformadores fizeram. Não seguiam ninguém que não seguissem ao Senhor Jesus. Seguir a Deus deve ser a ocupação preeminente das nossas vidas. Não devemos ter outro objetivo, nem outro desejo na nossa mente. Na nossa alma deve ser absolutamente consagrada a Deus. Todo o nosso ser deve ser tomado por esta paixão ardente de andar nos caminhos da santidade do Rei. O nosso texto fala: meu servo Caleb. Um servo obedece ao seu Senhor. Um servo é totalmente consagrado, um servo é desejoso em ser fiel. Deus diz: Caleb é meu servo, ele me serve. Ele não segue a ninguém mais. Isto é o que precisamos. Que você ore por graça em cada problema e provação e que atravesse o seu caminho para seguir a Deus persistentemente, sinceramente, de forma indivisível e exclusivamente. Agora, o nosso texto explica porque Caleb seguiu a Deus assim. O texto diz no verso 24: visto que nele houve outro espírito. Visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Veja aqui comigo, então, primeiramente, a fonte de Caleb ter seguido a Deus completamente, e a fonte é a graça. O texto diz: outro espírito. Obviamente aqui, essas duas palavras contêm o segredo de Caleb seguir a Deus completamente. Mas o que elas querem dizer, afinal? Outro espírito. Significa que ele tinha um espírito diferente dos 10 espias incrédulos. O deles era um espírito de incredulidade. O de Caleb, de fé. O deles era mundano. O de Caleb era celestial. O deles era um espírito satânico, o dele era de Deus.
O deles era um espírito preguiçoso, o dele era ativo. Eles queriam um descanso sem a jornada, a recompensa sem o labor, a vitória sem a luta. Eram guiados por seus próprios espíritos. Caleb era guiado pelo Espírito Santo. Ele tinha um espírito nobre, corajoso e gentil, um espírito generoso e heróico, um espírito abnegado e leal, porque ele era movido pelo Espírito Santo. Esta era a causa final da diferença entre Caleb e os 10 espias incrédulos. Não era a força de Caleb, era o Espírito Santo agindo nele. 1 Coríntios 2,12 diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Este é o Espírito de Caleb. Talvez você pergunte, por que Caleb tinha o Espírito Santo e por que os 10 espias não? O que faz a diferença? E eu respondo para você. Somente a misericórdia soberana e livre de Deus pode fazer isso. O Espírito Santo foi um presente gratuito de Deus para Caleb, e Deus se agradou por razões guardadas nos segredos do seu coração, através do seu amor soberano, eletivo. Ele tem misericórdia de Caleb e ele não tem dos outros 10 espias. Agradou a Deus assim fazer. E não podemos ir além disto. Não podemos sondar aqui os mistérios soberanos do amor eterno de Deus. Deus, por suas próprias razões, fez de Caleb seu servo e lhe deu seu espírito para servi-lo. Portanto, não há aqui nenhuma explicação em Caleb. Não há nada além da misericórdia e amor soberano de Deus ao seu pacto. Por que Caleb tinha outro espírito? Por causa da graça soberana. Porque Deus o amou com amor eterno, portanto, com cordas de amor e ternura, ele o atraiu para segui-lo completamente. A obediência de Caleb foi, antes de tudo, uma obra do Espírito Santo nele. Ele foi um instrumento através do qual o Espírito Santo agiu, ele foi envolvido. Isto não aconteceu sem a sua participação, mas foi tudo pela graça. Caleb foi capacitado a seguir a Deus completamente através da obra meritória daquele que é perfeito, o Senhor Jesus Cristo, de quem Deus diz em Isaías 42:1: eis aqui o meu servo, a quem o sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus nele, sobre ele, o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Caleb seguiu a Deus completamente por causa do coração eletivo do amor do Pai, através da obediência meritória do Senhor Jesus Cristo e pela habitação do Espírito Santo. A Trindade toda está envolvida. Jesus seguiu seu Pai completamente. Ele disse: esta é a vontade de meu Pai. Eu estou cuidando dos negócios do meu Pai. Ele enxertou Caleb para si na videira e a seiva de Cristo fluiu nas veias de Caleb. Por Cristo e pelo Espírito de Cristo, Caleb seguiu a Deus completamente. Nós precisamos orar por este Espírito. Nós precisamos clamar que sejamos habitados e governados pelo Espírito de Cristo, para que recebamos pela fé verdadeira e com submissão a palavra enxertada que é capaz de salvar nossas almas para seguirmos a Deus completamente. Talvez você questione dizendo: se Caleb seguiu a Deus completamente somente pela graça, por que Deus então aqui diz que deu a ele uma recompensa? O texto diz isso. Eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Isto nos leva então ao terceiro ponto, que é examinarmos a recompensa graciosa que Deus prometeu a Caleb. Seguir a Deus completamente, em primeiro lugar, significa segui-lo pela graça persistente, sincera, indivisível e exclusivamente. Em segundo lugar, este seguir está enraizado na graça
Daí porque Caleb pôde seguir a Deus completamente. Em terceiro, Deus recompensa Caleb por segui-lo como resultado da graça. A recompensa de Deus para Caleb não é meritória. Caleb não a mereceu. É uma recompensa graciosa. O que Deus dá ao seu povo, objetivando a sua santificação, ele realmente dá. E ele recompensa a sua própria obra neles. Deixa eu explicar para você isso, que parece um pouco confuso, contando para você a história de um pastor que ele contou sobre o seu aniversário. Ele diz que quando o seu aniversário está se aproximando, a esposa dele pega o dinheiro e dá o seu dinheiro aos seus filhos e fala assim: compra um presente para o seu pai. Quando ele recebe o presente, ele não diz aos filhos: não preciso agradecer-lhes porque vocês gastaram o meu dinheiro para comprá-lo. Esse pai, se fizesse isso, seria um pai muito cruel. Ao invés disso, ele trata os presentes como se os filhos dele tivessem trabalhado para comprá-los. E ele diz: agradeço pelos presentes de todo o coração e recompenso-lhes com abraços, com beijos e palavras construtivas. É assim que Deus faz. Deus recompensa a obediência do seu povo pela sua própria graça. Não há nada que nós fazemos que nós antes não tenhamos recebido do próprio Deus. É Ele que nos dá graça para segui-lo. Mas fica genuinamente grato quando eles o fazem e os recompensa graciosamente. A confissão de fé belga, escrita em 1561, no seu artigo 24, é uma bela afirmação dessa doutrina, chamada doutrina da santificação. E no momento afirma que Deus não está obrigado para conosco por causa das boas obras que fazemos, tanto quanto nós estamos obrigados para com Ele por ter nos dado a graça de praticá-las. A graça de Deus nos conduz a andar na graça, como resultado da graça para a sua glória. Portanto, as maravilhosas promessas de número 14, 24 são somente graça sobre graça. João diz, no capítulo 1, verso 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Literalmente isso significa graça empilhadeira empilhada no topo de uma graça. A vida do povo de Deus é como a maré do oceano, uma onda de graça sobre a outra, em prosperidade e através de aflições. Prosperidade é graça, adversidade é graça. Onde você estaria sem a adversidade e perseguição na sua vida? Onde você permaneceria espiritualmente imaturo e se tornaria mimado, mas Deus concede graça, onda sobre onda, precisamente para nos dar conforme a nossa necessidade. No topo disso tudo, vem suas ondas de promessas graciosas e preciosas. Que promessa maravilhosa ele deu para Caleb, coroando a sua própria graça. Eu farei entrar a terra que expiou a sua descendência, a possuirá. 3 promessas aqui nós temos. Em primeiro lugar, Deus está prometendo preservar a vida de Caleb. 600.000 homens daquela geração que eram incrédulos, suas esposas, seus muitos filhos, iriam morrer no deserto. Caleb já está com seus 40 anos e ele iria vagar naquele deserto por mais 40 anos, mas Deus diz: eu farei entrar na terra. E é uma bênção quando Deus promete vida longa pela obediência. Em segundo lugar, Deus promete dar a Caleb por herança a terra que ele espiara. E isto se cumpriu lá no livro de Josué de forma memorável. Josué capítulo 14, verso 10 e 11, Caleb diz: eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu, 45 anos, a desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés.
andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Assim Deus deu a Calebe força e resistência notáveis. Josué então deu Hebrom para Calebe. Você lembra o que tinha em Hebrom? Os gigantes, Aimã, Zezai, Talmai, os filhos de Anak. No capítulo 15, verso 14, Josué espantosamente diz assim: dali expulsou Calebe os 3 filhos de Anak, Zezai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Quiriate-Sefer. Não esqueça, Calebe agora está com 85 anos. Um ancião de 85 anos expulsou os gigantes diante dos quais 2,5 milhões de pessoas tremeram e disseram: não podemos ir. Isto é o que Deus faz, meus irmãos. Certa vez, num caminhão velho, estava escrito algo pintado, dizendo: Deus mais um, igual a maioria. Calebe experimentou isso. Eu farei entrar a terra, e a ele abençoarei. Deus promete tanto. Ele faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele faz muito mais. Calebe tem 85 anos. E o que ele pensa que fará indo àquela terra? Calebe crê em Deus. Ele entra na terra, destrói os gigantes. Deus é grande. Deus é assim. Há uma história maravilhosa contada de um garoto numa cidade que estava em seu leito de morte. Um grande pregador chamado George Whitefield visitou ele. Falou sobre Deus e o seu caminho para a salvação em Cristo. O menino se converteu e algumas semanas mais tarde o seu pai, incrédulo, lhe disse: filho, você não está com medo de morrer? E o garoto disse: não, papai, eu não estou com medo de morrer. E o seu pai disse: por que não? E ele respondeu: porque eu vou para o grande Deus do Sr. George Whitefield. Whitefield pregou o evangelho e mostrou para aquele garoto que o nosso Deus é um grande Deus. Assim fez Calebe. E você? Você tem um grande Deus? Você crê nele? Você crê no Deus das promessas? O mundo nunca vai dar o que o mundo promete. Deus nunca dá menos do que ele promete. E ele promete: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em terceiro lugar, aqui o texto mostra que Deus prometeu dar aos descendentes de Calebe aquela terra. Calebe teria alguma coisa então para deixar. Ele deixaria uma bênção para os seus filhos. E nós lemos em Josué capítulo 15 que seus filhos foram abençoados. O Senhor é fiel e cumpriu as suas promessas de geração a geração. Quero terminar dizendo para você que o único modo de você viver abençoado é você seguir a Deus totalmente. É segui-lo como resultado da graça, arraigado na graça e recompensado pela graça. Seguir a Deus incondicionalmente, confiando em suas promessas. Por isso eu quero perguntar para você, ao terminar essa exposição: você tem seguido a Deus totalmente? Você realmente segue ao Senhor Jesus? Essa é a primeira questão. Se você não tiver um coração transformado e regenerado pelo Espírito Santo, jamais você vai seguir a Cristo Jesus. Temos somente um breve período de vida para seguir ao Senhor. O grande Samuel Rutherford disse: se eu tivesse 1000 almas, não arriscaria nenhuma delas me apartando de Jesus. Você só tem uma alma. E está arriscando esta alma se apartando de Jesus Cristo? Não faça isso. Não destrua a si mesmo, não brinque com Deus. Não continue a seguir seu próprio caminho. Quero convidar você a se curvar diante do Altíssimo, a se render a Ele em arrependimento e fé aos pés do Senhor Jesus, a buscar a sua face.
Ou nós estamos entre os espias incrédulos, ou nós estamos entre os espias crédulos? Na maioria das vezes, as pessoas querem estar entre a maioria popular, mas pela graça de Deus, eu quero convidar você para estar entre a minoria desprezada. Este é o lugar mais abençoado para se estar. O Deus de Caleb ainda vive. O Deus de Caleb é o Deus vivo. Busque graça para seguir o seu exemplo. Não importa o que isto custe, mesmo que você seja até ameaçado de morte. Siga Cristo completamente. Não foi Caleb quem morreu. Ele enfrentou grandes perigos e grandes inimigos, mas Deus o guardou. Ele viveu até a velhice, mas o que aconteceu com seus inimigos? O texto, no contexto de número 14, diz que a glória do Senhor apareceu no tabernáculo da congregação e naquele mesmo dia Deus destruiu todos os 10 espias incrédulos. Depois, eventualmente, todo aquele povo pereceu, como Caleb. Aqueles que seguem ao Senhor totalmente pela fé graciosa viverão para ver as promessas de Deus se cumprirem, assim como experimentarão as suas grandes recompensas. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, para seguir ao Senhor completamente, de todo o seu coração.